pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Bom dia galera, tudo bem? Eu, André Luciano, anfitrião aqui do podcast do Caos ao Case, para mais um episódio, hoje com essa fera, o camarada que tem uma história bem bacana, ele inspira pessoas por conta... 4 horas da manhã o homem já está pedalando, às 6 ele está nadando, às 7h30 ele já está no escritório soltando as pautas lá para o seu pessoal, ainda dá palestra, ele que é referência, que dá dicas aqui nos meios de comunicação. Eu que conheço ele desde muito jovem, desde pequenininho, e hoje virou uma referência do direito. Eu não sei a segmentação no qual ele está, mas ele é referência no direito aqui na Baixada e no estado de São Paulo, tá? Doutor Tiago Garcia, bom dia. Bom dia, mestre. Caramba, que prazer, que privilégio estar participando aqui. Eu que sou fã de vocês, sou fã do podcast, acompanho aí todos os entrevistados. Eu falei, um dia eu vou lá. E hoje aqui estou. Obrigado pelo convite. Doutor, agradeço a sua presença. Eu sei que o seu dia é meio complicado. Fiquei desde janeiro e você me mostrando a agenda. A sua agenda é uma loucura. Esse seu celular é maluco. Eu falei, nossa, eu queria ter essa energia do Thiago. Graças a Deus a gente vem desenvolvendo um trabalho bacana. E como você falou aí, hoje eu estou muito ligado ao esporte. Eu acho que depois essa pandemia mudou, acabou alterando aí muitos hábitos, né? Acho que do brasileiro em geral. E eu tive a sorte de iniciar aí no triatlo. Comecei lá correndo, depois fui nadar, depois fui lá pedalar. E hoje eu tento conciliar tudo isso aí. E caramba, é algo bom que a pandemia acabou trazendo, né? E aí não tem como, a agenda lota mesmo. Tá. Tiago, vamos fazer o seguinte, hoje eu quero bater um papo com o Tiago, despido o advogado, contar todas as suas histórias, então vamos começar pelo começo. Você tem uma história bacana, outro dia eu vi um vídeo seu, de um depoimento vosso na Câmara Municipal, contando a sua história, a história da família. Começa no começo para a galera que não só vê esse Tiago da internet e tal, o Tiago na sua essência, o Tiago irmão, o Tiago filho. Sim. Na verdade, que dia foi aquele, hein? Que dia foi aquele? O vídeo que você se refere é o da posse da diretoria da OAB. Isso, justamente. Falar para você, foi a primeira vez que eu falei ali sobre a minha vida mesmo. Tá. Eu nunca havia comentado a respeito. Muita gente pergunta sobre meu pai, minha mãe, né? Ou muita gente acha que alguém da família que montou o escritório, ou alguém é advogado, alguém... E aí eu pensei e falei, poxa, já passou tanto tempo e eu nunca falei nada, nunca expliquei. Eu queria tirar aquilo, estava engasgado. Tá. Eu falei, eu vou contar, né? Na verdade, eu perdi meus pais muito cedo, né? Era eu, meu irmão, e morava eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. E aí nós tínhamos lá, eu estava com 14 anos, ele tinha 13, nós morávamos ali no Forte, meu pai era comerciante. E aí num assalto, na verdade, em abril, minha mãe veio a falecer por problemas de saúde, foi algo muito repentino, e aí passou a morar eu, meu irmão e meu pai, numa casa no Forte. E essa casa, ela já tinha sido assaltada 2 vezes anteriormente, lá antes era um bairro, hoje a Praia Grande em si, ela tem um pouco mais de segurança, especialmente ali está mais tranquilo, mas antes era mais perigoso. Né? Que ano, Thiago? 2002. 2002 ainda tinha sequestros na cidade. Sim. Nós estávamos saindo ali de um período mais turbulento, né? Eu lembro que as outras 2 oportunidades que assaltaram lá, pegaram a galera e a maioria era da cidade vizinha aqui, Tá. era de São Vicente.
Então também vinha muito, não que Praia Grande não fosse mil maravilhas, mas muitos vinham de fora para fazer para cometer esse tipo de crime. E aí meu pai, eu acho que já estava injuriado com a situação, passou por isso uma vez, depois passou por isso pela segunda, e na terceira ele, por infelicidade, decidiu reagir, né? E isso foi em junho, né? Minha mãe tinha falecido alguns meses antes, e aí em junho invadiram lá minha casa, e aí ele já injuriado, enfim, pelas razões dele, foi reagir. Eram dois indivíduos, um acabou morrendo lá na hora, na troca de tiros mesmo com ele, e o outro conseguiu fugir, né? A polícia chegou muito rápido, e até houve também troca de tiros com a polícia, e esse que tentou fugir. E aí foi isso, e aí começou a nossa vida ali, né? E aí, a partir de então, ficou eu e meu irmão, não tínhamos família aqui. Seu pai faleceu na troca de tiros? Faleceu na troca de tiros, não tinha família aqui, não tinha ninguém próximo, e tocamos o comércio que tínhamos ali no Boqueirão, fomos levando, até que 2 anos depois, nem chegou a 2 anos, acho que 1 ano depois, apareceram 2 irmãs de São Paulo. E aí aí começa aquela turbulência de briga judicial, inventário, enfim, até que teve que fechar tudo, e enfim, isso acabou fortalecendo de alguma forma, e aí crescemos para o mundo, né? Vocês estavam no comércio, qual o segmento, Thiago? Lá era utilidades domésticas em geral, era uma distribuidora. Hoje, quando veio o mercado, começou a vir padaria, começou a vender tudo, né? Então, hoje não faria mais nem sentido aquele tipo de comércio. Mas no início de tudo, meu pai distribuía para os feirantes. Tudo que é utilidade, qualquer coisa que você imaginar de casa, de escritório, geral, né? Tá. Isso acabou em 2002, né? Já de comércio já tinha lá há muitos anos já. Tá. Eu devia ter uns 20, 30 anos, era bem conhecido. E aí nessa época, quando tudo isso aconteceu, eu abri, aí eu queria me reinventar, isso com 15 para 16 anos. Eu abri uma produtora de eventos, ali no Boqueirão também, na Costa e Silva com a Brasil. Com 15 anos? Com 15 para 16. Me emancipei com 16, aí eu consegui constituir a empresa. Costa e Silva com a Brasil, tem um posto de gasolina. Em cima da Casa Bahia. Em cima do HSBC tinha essa casa. Era o HSBC. Ali na verdade era o Nacional anteriormente, depois... Mas o HSBC tinha um pastel bom ali. Sim, do japonês lá. De pastel bom. Eu nem sei se ele está lá ainda, mas era... Está na cidade, está na cidade. Eu ficava por ali. Aí abri uma produtora de eventos. Na verdade eu comecei a fiz o Miss e Mister Estudantil Praia Grande, foi um sucesso na época. Miss Estudantil Praia Grande? Onde que foi? Miss e Mister Estudantil. Eu era envolvido com o Grêmio Estudantil da escola, né? Então, nessa época eu estava saindo do Pacheco. Tá. E aí eu fazia eventos, festas e etc. E aí eu falei, vou inventar um desfile. E aí tinha essa casa onde tudo aconteceu, né? E era grande e tal. Fiz um evento lá, bombou. Pra você ter uma ideia, foram mais de 1000 inscritos, porque acabou pegando todas as escolas da cidade. E aí foi tão grande o evento que eu tive que fazer em eliminatórias e levar as outras fases para o Oceano Praia Clube. Então foi um sucesso. Aí nessa nós recebemos várias agências de modelo, porque nós precisávamos de um júri qualificado, né? Sim. O negócio estourou, o negócio bombou. Aí chamamos essas agências, desceram de São Paulo, algumas de Santos, tudo. E nessa brincadeira, que foi o primeiro evento, uma das agências falou, estou indo lá para fazer o teste da novelinha, que era Floribela, que era uma novela da Band. Sim, sim. E aí eu falei, tudo bem, então posso levar o pessoal aqui, escolher 2 ônibus e levar do seu evento? Eu falei, pode. E nessa foi o Gustavo Leão, que é o ator aqui da Praia Grande, que fez muito sucesso. Hoje eu acho que ele está morando nos Estados Unidos, parece, enfim. Mas nessa foi o Gustavo Leão, participou do teste, que era meu amigo, inclusive, era da minha sala, e ele passou na Floribela, entrou na Band, foi um sucesso, né? Depois foi para a Globo, fez várias novelas na Globo, e essa agência que levou, aí eles tinham um cachê comigo, né? A agência tinha que me repassar uma parceria. E foi nessa que eu falei, em vez de me dar dinheiro, faz o seguinte, monta uma estrutura para mim, que eu quero fazer eventos. E aí foi nessa que eu consegui um dinheirinho e montei a minha produtora lá em cima da Casa Bahia. Que bacana, Thiago. E aí comecei a fazer eventos. Eu tenho uma amiga que foi, acho que em um desses concursos, não sei se foi no vosso. Você lembra o nome dela? Gisele, esposa do Antônio Marcos do Grupo A Tribuna. Do Grupo A Tribuna. A Gisele acho que foi Miss Falls, alguma coisa assim. Não é. Na verdade,
Tinha a Lívia também. A Lívia, eu acho que foi do estudantil. Porque o esposo dela é rodoviário. A Lívia, eu acho que eu estou lembrado. Na verdade, nós tínhamos um calendário de eventos. Aqui tinha Carlos Gantos, tinha a Lívia. Eu conhecia várias, porque como era do pagode. Sim. Nós tínhamos um calendário, pegava Miss e Mister Estudantil, New Face São Paulo, Noite da Beleza, Garota e Garoto Verão, que era aqui nos palcos da praia, e tinha mais um. Eram cinco eventos por ano. E foi isso, até o meio da minha faculdade, eu me dedicava a isso. Aí começou a faculdade, aí não tinha como, estudava período integral, eu tive que vender minha empresa. Mas também foi legal, porque ajudou eu a pagar a faculdade, né? Aí foi quando eu consegui pagar a faculdade e começar o meu escritório. Aí foi uma fase bacana. Daí a gente vê hoje o Thiago, porque as pessoas que... Hoje mudou muito a questão da mídia, né, Thiago? Como você já vem da questão de eventos, então está explicado aí. O advogado blogueirinho, tal. Mas mal sabe que o advogado blogueirinho tem um belo de um capital intelectual, tem maestria no que faz. A gente conhece algumas pessoas que são clientes do vosso escritório e recomendam, tá? Então está explicado a sua história na advocacia, porque você já tinha esse perfil de... Na verdade eu sempre quis, nessa época, é claro que eu comecei a fazer isso por necessidade, né? Então primeiro começou lá com festa para ganhar dinheiro, com a escola, com o Grêmio Estudantil, e o destino acabou trazendo essa produtora e tal. Então foi uma forma de movimentar, de ganhar dinheiro mesmo, né? Tinha que fazer dinheiro com alguma coisa. Quando fechou a loja, né, eu lá com 16 anos, mas a minha paixão sempre foi o direito. E nessa época eu queria ser juiz do trabalho. Então eu falei, vou com essa produtora até eu me formar, né? É o que eu consigo me manter. E aí tinha que pagar ITCMD, tinha inventário, tinha... E aí me formei e falei, vou 3 anos a trabalhar, que era o que precisava. Você precisava no mínimo exercer por 3 anos a advocacia, né? Era um dos requisitos. E já prestava o concurso na magistratura do trabalho. E ia muito bem. Chegou no 3º ano, o escritório cresceu tanto que não valia mais a pena, né? E aí a paixão também por advogar, a paixão pelo direito, ela tomou de uma tal forma que eu já não queria mais. Eu pensava, agora se me dessem uma cadeira de juiz, eu já não sei, eu não trocaria a minha por aquela. E graças a Deus, daí para cá, o escritório realmente hoje está com 12 anos, só cresceu, graças a Deus é uma referência na cidade, é uma referência na região, e eu não me vejo fazendo outra coisa. Todas foram boas experiências, né? E me transformaram no que você está falando aí. Poxa, o advogado, o blogueiro, não sei o quê, o marketing faz parte, né? 3 anos, Thiago, você já viu que não compensava ir para a condição, para a estabilidade da magistratura. Bacana você falar isso, porque eu fui aluno de Direito, não tão bom aluno quanto você. Imagina. Um aluno rebelde, chegava lá na faculdade sempre muito sonolento. Aí um dia o professor Faim, que era da Fazenda em São Vicente, ele falou, Folgadão, terceira vez que eu te vejo dormindo aí, se você ficar assim, você não vai se formar, não vai poder passar um concurso para ser promotor, para ser juiz. Eu falei, professor, quem falou que eu quero ser promotor, juiz, para ganhar essa miséria que vocês ganham? Não é miséria. Assim, eu digo que não valia mais a pena. É claro que com todo o respeito, né, que nós temos essas profissões, são profissões. Eu tenho muitos amigos próximos, amigos pessoais que são juízes do trabalho, e é uma profissão maravilhosa. E hoje, para a realidade do Brasil, né, é claro que o salário deles tem estabilidade, o salário é maravilhoso. Só que é perfil, né? Olha, o meu perfil, o seu perfil, talvez não. Combater, né? Não é nem. Eu digo assim. Eu hoje, eu não consigo ficar num lugar com um salário fixo, mas Tem gente que gosta de estabilidade, tem gente que gosta, nós queremos galgar, enfim, você entende o que eu quero dizer? Chegou lá no 3º ano, verdade, né? Chegou no 3º ano, eu estava fazendo o que eu mais amava fazer, que era advogar. Na época, eu focava em direito do trabalho, que era o meu amor. E o salário, imagina, eu acompanhava todos os editais, eu já estudava, eu já prestava as provas mesmo sem os 3 anos para fazer teste. Então eu já conhecia quanto ganhava, qual era a remuneração, quantas horas trabalhava. Então eu já fazia minhas contas e falava, para mim hoje não vale a pena. E ainda com o potencial de crescimento do escritório, né? Enfim, hoje só vejo que, graças a Deus, vejo que fiz a escolha certa. E se um dia também eu achar que eu quero estudar, que eu quero ser juiz, que eu quero, tudo bem, eu paro e volto a estudar, né? Não sair da minha área. Mas hoje eu falo isso para todo mundo. Eu acho uma profissão linda, maravilhosa, com respeito demais.
mas para mim não é mais um sonho. Graças a Deus me encontrei. Thiago, eu sei que às vezes dói, né? Eu também perdi minha mãe 1 ano e 7 meses. Mas aí você falou de você e seu irmão, perde a mãe, dali a pouco perde o pai. E aí, cara, quem que ajudou vocês a alinhar os pensamentos? Tinha alguém, algum parente que... Eu olho hoje para trás, eu também não entendo, né? Você faz a pergunta, eu falo, como que é? Anos. Agora eu não sei se é porque hoje o mundo está muito diferente, o seu negócio, a situação está tão pior, o negócio está tão feio, que não dá para imaginar uma criança de 14 e uma de 15 vivendo sozinho, ou como, né? Como assim? Não teve depressão, não foi para as drogas? Não? E as pessoas perguntam com essa... Ué, mas vocês não viraram rebelde, vocês não viraram... Aí eu fico pensando, mas por que? Deveria? Será? Hoje, em especial... Eu também, se alguém me contasse essa história, eu acho que eu pensaria a mesma coisa, né? Pô, mas não virou drogado, não é rebelde, não... Isso nunca passou pela nossa cabeça. Então, assim, quando me perguntam isso, e às vezes me perguntam, eu não sei nem o que responder, porque, assim, na verdade, o meu irmão hoje é construtor, tem uma construtora na cidade, é engenheiro civil, eu também segui meu caminho, e para nós foi assim, não vou falar, pô, foi super natural. É claro que sofremos pra caramba, a ausência do pai e a mãe... enfim, não tem nem como. Não tem nem como, a dor é terrível. Não, mas eu acho que tudo isso foi o que ajudou a crescer também, né? Tudo ajudou a construir, ajudou a crescer. Nós nos viramos cedo. Não tinha ninguém da família aqui, não tinha ninguém ajudando. Infelizmente, eu gostaria de ter alguém aqui, eu gostaria de que alguém fosse lá e ajudasse, mas não foi assim que aconteceu e está tudo bem. Eu acho que nós ressignificamos isso. Pronto, nós ressignificamos isso. E uma coisa que nós tínhamos em comum era... Nós não falávamos disso para ninguém porque nós não gostávamos que ninguém sentisse dó ou pena. Então nós sempre, eu e meu irmão, nós sempre tivemos essa postura, né? Quando perguntavam, ou quando até hoje em dia, você perguntar, seu pai, sua mãe, a gente evita falar porque, ai que dó, ai que pena, a gente nunca falou sobre isso. Hoje, eu tomei essa coragem até, muita gente soube dessa história agora. Porque você inspirou pessoas. Você inspirou, cara, o seu depoimento na Câmara, emocionante. Até gostaria de ter estado lá, porque quando eu vejo, emociona. Sim, Ali eu tomei coragem. Eu falei, agora ninguém precisa ter mais dó, ninguém precisa ter mais pena. Acho que foi mais ou menos esse o pensamento. Eu falei, agora eu vou contar, não tem problema nenhum. E era algo que estava engasgado e tal, mas nós sempre tivemos esse cuidado, essa percepção, né? Mas foi natural, meu. Eu não dos 15 fui para 16, 17, 18, 19 e assim. Eu digo por quê? Eu perdi minha mãe com 1 ano e 7 meses. Mas eu sempre tive a figura do meu pai ali por trás, mentorando, pilhando. Eu com 9 anos de idade estava vendendo amendoim na praia, mas meu pai sempre atrás. Você tem que... 70% que você ganha, você tem que depositar lá no Bradesco. Meu pai já tinha apresentado o dono do banco. Que para mim o dono do banco era o seu Maneco, né? Então eu tinha que toda segunda-feira levar o dinheiro lá, guardava 70%, os outros 30% ia para Santos, para Demoreira, gastar o dinheiro, comprar a bermudinha de marca, aquela que era o shopping, né? Hoje eu não vejo minha filha aqui, hoje eu vejo ela com 9 anos de idade pegando ônibus indo para Santos. Esses dias eu vi um episódio de uns filhos, uns argentinos, que teve aquele problema de, tá explorando. Cara, eu penso, o que o Thiago no seu eu, não o Thiago advogado, eu quero falar com o Thiago na sua essência, vendo esse trabalho do jovem com 15 anos, igual foi o Thiago, com 9 anos, no meu caso, no caso desses meninos argentinos. É complicado, os tempos mudaram muito, né? Então assim, por exemplo, naquela época, é o que você falou, poxa, hoje com 8, 9, 10, 11 anos, sei lá, pode ser com 14, você imaginar uma criança, né? Porque 13, 14 não é uma criança, ir para Santos sozinho, ou não sei o que, a gente fica com medo, né? Talvez quando eu tiver meu filho, eu também vou ficar, meu Deus. Mas antigamente eu fui criado assim também, igual você. Você pegava amendoim e ia pra praia vender. Imagina hoje, alguém faz, um absurdo. Você pega lá os argentinos, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Meu pai fazia, eu com essa idade aí, eu já tinha que ir lá pra loja trabalhar. Então eu já trabalhava pra caramba. Então ele falava assim, eu quero dinheiro pro recreio, quero dinheiro pro intervalo, quero dinheiro... Ele falava, vai pra loja. Aí quando for hora de ir para a escola, você pega o dinheiro, e o dia que eu não ia, eu não pegava. Né? E aí eu ficava revoltado com aquilo, que ninguém trabalhava da minha sala, porque eu, criança, e nós tínhamos criação lá nessa casa, de coelho, pato, galinha e tal, e aí ele fazia, nas feiras de quarta e de sábado, nós íamos até a feira, com aquele saco de estopa, e atrás das barracas de fruta, de verdura, pegar aqueles
aquele resto, couve, tudo, para poder alimentar. E eu achava aquilo um absurdo, porque imagina, os coleguinhas da escola passavam e a pessoa nunca soube. Eu estou falando a primeira vez isso aqui, porque eu me escondia e tal, e aí com o tempo, acho que aquilo vai... É claro que, como eu te digo, hoje iriam dizer que isso é absurdo, é um trabalho insalubre, e até pôr um trabalho análogo a escravo, né? Mas na época isso fez a gente crescer, né? Acho que isso trouxe desenvoltura, isso com o tempo você vai perdendo a vergonha, você é aquilo, qual que é o problema? Se você tem bicho, você tem que criar, você tem que alimentar, você vai comprar o coelho, o pato. As verduras que descartam ali não é verdura podre, não é verdura ruim. São verduras que não tem como você colocar à venda, porque eles limpa, né? Faz aquela limpeza para a peça ficar bonita. E é isso. E hoje, se trouxer tudo isso para uma realidade, né, atual, imagina, se pegarem as crianças lá na feira, pegando verdura, isso aí dá matéria na Tribuna, no Fantástico, no Jornal Nacional. Para quem não lembra do passado, Thiago, Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez seu pai não sou eu, sua maneira de educar. Sim. Você quer ter? Total. Você quer ter o bichinho? Sim. Mantenha. Eu faço isso para minha filha. Perfeito. Você quer ter o gato, você tem que dar a ração. Você já não pode. Não estou criando hóspedes. Sim. Eu penso que todo mundo tem que participar desse processo. E voltando para o caso dos argentinos, o que acontece? Eu cheguei até a escrever sobre isso, tentei lá dar um auxílio no que eu pude. Ali o problema foi o seguinte, eu não sou contra auxiliar os pais, eu não sou contra ajudar, muito pelo contrário, minha infância foi assim, a minha criação foi assim. Mas ali envolveram outras coisas, do tipo as condições do ambiente que moravam, as condições insalubres, etc. Além do horário, o problema todo também, a grande questão é madrugada, noite, então acaba atrapalhando mesmo, assim, eu sou super a favor de ajudar os pais, tem que ajudar a família, trabalhar de acordo com as suas condições, né? Desde que vá para a escola. Também sempre fui para a escola, sempre estudei muito, sempre isso era muito cobrado, né? Agora, realmente, se atrapalha estudo ou se as condições não são assim tão favoráveis, como lá diziam que eram insalubres, etc. Acho que o foco ali da questão, o grande problema, o núcleo, eu acho que talvez tenha sido esse, né? Mas enfim... aí teria que analisar o caso bem, adentrar, né? Aí tem muitas intimidades, particularidades que não é o caso. Mas eu entendi o que você quis dizer, né? É errado, será, ajudar os pais? É errado trabalhar? Como eu vou falar que né? Se eu fui forjado e hoje, você vê, pai forte, filho fraco, não adianta, né? Quando o pai é muito forte, o pai dá de tudo, o pai protege muito, você vê as crianças que acabam se formando, infelizmente, né? Aí você vê muitos casos que acabam indo para as drogas, né? Hoje você vê que é muita gente com depressão, né? Que é um problema sério de saúde, e eu respeito demais esse problema, mas, enfim, a causa disso é óbvio que são inúmeras, né? Mas são muitas das pessoas, e não todas, né? Você percebe que talvez são poucas decepções na infância, ou não tem quase que problema nenhum, quando enfrenta um pouco mais, acaba... mesmo tendo algum tipo de problema comum, né? Agora você pega aí, pessoas que sofreram pra caramba, fica um pouquinho mais enrijecido. Não que estamos livres disso, né? Porque todo mundo está suscetível. Nós estamos, Thiago, então, bacana você tocar. Eu, como fui forjado lá no passado, enfrentei várias batalhas, mas eu não tinha enfrentado batalhas de Judas, com traição e tudo mais, de pessoas na parte empresarial. Eu venho passando por um processo de cura, de depressão. Hoje eu sou bem melhor, por isso também a proposta de fazer o podcast do Causal Case, enaltecer histórias igual a vossa. Tomara que no futuro eu possa contar da minha também, para as pessoas, quando estiver embaixo, não achar que aquilo ali é de eterno. Sim. Que há saídas, né? Que o poder está na nossa cabeça. Você estando com profissionais do lado, às vezes da área médica, às vezes o remédio veio da área jurídica. Sim. A minha advogada, dessas traições todas que eu passei, ela veio me salvando. Inclusive eu tenho uma decisão que eu queria te apresentar aqui, de primeira mão. Ela conseguiu uma nulidade de uma escritura falsa. Doutora Renata é fantástica. A Renata é do vosso patamar. Fantástica, era minha vizinha lá foi por muitos anos ali no Beatrix Boulevard. Ela ainda está lá. Então, às vezes pessoas precisam de pessoas, Thiago. Sem dúvida. Que nem todos vão ser um Thiago, vai ser um Juan, que teve toda essa história do passado, e graças a Deus ficaram isentos de ser contaminados por todos os problemas que tem na sociedade. Você e seu irmão
você saiba que você inspira pessoas, tá? André, obrigado, meu. Você sabe que eu sou seu fã faz tempo também, né? A gente estava naquele grupo de estudos Nilo Filho. Ah, eu vi que enchendo o saco, né? Não, você é fantástico, você é fantástico. Inclusive sempre achei que você era um forte candidato aí a levar a nossa cidade, a mudar as coisas, a melhorar as coisas. E você tem a característica toda, você é um cara aguerrido, é um cara pra frente, é um cara fantástico. E sempre, vou usar aquele expressão, paguei um pau pro seu trabalho ali. Você bate mesmo, vai atrás, vai em cima, desvenda, enfrenta quem tem que enfrentar. É um cara destemido. A Renata fala que eu sou detetive. Detetive. Tiago, eu penso o seguinte, eu venho de família muito simples, o arroz e o feijão, quando não cai do céu, quando alguém não dá, mas a gente vai atrás ali do recheio, do filé mignon e tal, tudo mais. Eu não penso em participar ativamente de frente de nada, mas na parte que a gente puder ajudar pessoas, que o mundo está mudando, graças a Deus. Que é o que você já faz. Eu penso que a gente tem que ajudar a cidade no todo. Sim. Sem estar ali exposto na parte política do dia a dia, mas sim desse trabalho técnico que nós fazemos, combatendo esse tipo de infelizmente, assim, você está me mostrando essa fraude, infelizmente é muito crescente, né? Eu acho que a Praia Grande ela cresceu, isso em todos os sentidos, especialmente enveredou para essa... A construção civil sempre foi forte aqui, sim, mas hoje você vê tanto o crescimento populacional, ou até de obras, né, que acaba acompanhando mesmo. E só para explicar para quem está ouvindo o podcast até, ou assistindo, é uma ação declaratória que pede a nulidade de uma fraude, que foi uma simulação, né, da compra de um terreno, né, pelo que eu estou vendo aqui rapidamente, que na verdade parece-me aqui que esquentaram a escritura, né, fizeram uma escritura falsa, registraram na matrícula do imóvel, tomaram posse do terreno e agora foi reconhecido judicialmente toda essa tramóia. Não sei se transitou em julgado, se não transitou, mas a sentença é muito clara, de primeiro grau aqui, nesse sentido. É uma pena. Eu vou te falar que eu também já enfrentei essa matéria, eu já enfrentei antes e infelizmente a impressão que eu tenho, né, pela quantidade de informações que vem aparecendo, é que isso aqui está aumentando cada vez mais na nossa cidade. Mas bacana, meu, parabéns, trabalho muito bem feito. Foi você com a doutora Renata que... Não, eu só sou interessado, foi a doutora Renata. Ah, bacana, só sou interessado aqui, né? Que só sou interessado, mas você manja demais, você é formado em Direito, né? Eu sou formado, mas eu não tirei a ordem, não penso em tirar, porque eu penso que não dá para você navegar na lancha e no barco, você tem que definir. Eu prefiro tocar o meu barco da poetagem, que é o que eu adoro, que é o que eu ajudo a vida das pessoas e ajudo a minha, porque se você for querer fazer 2, 3 coisas, acaba não dando certo. É melhor ser um bom corretor de imóveis, reconhecido pelos bons advogados, do que ser um advogado que... mas você seria também... Poxa, pelo que eu acompanho, pelo que eu estou falando, só no Nilo Filho ali já deve ter uns 6, 7 anos ali, né? 6, 7 anos. Né? E eu vejo ali que sempre você está atrás, desvendando uma coisa errada aqui, desvendando outra. Você é bom nisso, meu. Você é bom nisso. Vou te falar que eu não sei não, viu? Acho que você seria um bom corretor e um bom advogado. Tem exemplo aí do nosso colega, né? O doutor Fábio, né? Sim. Agora eu acho que enveredou para corretagem. Mas deu sentimento, doutor. A corretagem, se você quiser ter uma corretagem profissional, sim, ela não dá para você militar em 2 coisas distintas, porque ela te toma tempo, você tem que ir num lugar, vai no outro e tal. Não casa as agendas. As agendas, é muito complicado. No futuro, quando eu estiver realizado financeiramente, eu posso pensar em brincar para a área do direito. Não brincar, mas porque requer, você tem que estar ali no dia a dia. Eu digo assim, brincar é conseguir escolher só o que gosta mesmo, é pegar só... Né, porque infelizmente nós que trabalhamos na área não podemos só pegar aquilo que gostamos, né? Sim. Então hoje, é claro, você pega pelo menos as áreas que você quer, mas você acaba tendo que enfrentar tudo que é matéria, né? Quisera eu também um dia lá na frente, eu só vou começar um dia pegar só o que eu quero, só chegar e falar, não, esse caso aqui é chato, esse é chato também, esse aqui me dá prazer. Ontem nós tivemos, por exemplo, ontem aconteceu aqueles fatos lá no Santos Futebol Clube, Santos e Curitiba, né? Santos e Curitiba, que quebraram alguns vândalos, me parece que da torcida organizada, destruíram lá todo ao redor do clube, tá, e também invadiram lá uma UPA, brigando, tá, enfim, depredaram ônibus, foi um caos. E aí o pessoal da tribuna fez contato comigo no meio da tarde para falar um pouco sobre esse assunto, né?
E aí é isso que eu falo, olha que gostoso. Aí eu voltei a estudar o Estatuto do Torcedor. Isso é legal, eu gosto disso. É bacana, né? Quando, eu estou fazendo um link com o que eu disse agora, de fazer o que gosta, né? Então ontem, pra você ter uma ideia, Páscoa, quando vieram, o pessoal veio, pô, e aí, você quer falar sobre esse tema? Sobre responsabilidade civil, está na ponta da língua, tá tranquilo. Sobre o aspecto criminal também. Ali você dá para você tipificar ali todos os crimes. Agora, por exemplo, o Estatuto do Torcedor é uma legislação relativamente nova, né, que traz ali alguns crimes, por exemplo, que aí no caso você não aplicaria o Código Penal para aquelas tipificações que estão descritas ali. Então você tem que tomar um certo cuidado para passear, né, entre a civil, E aí isso para mim dá prazer. Eu falei, opa, para agora. Domingão de Páscoa. Aí foi uma delícia, mas às vezes alguém está ouvindo ou está vendo e fala, que loucura, né? Como que o cara fala que é legal parando? E foi uma delícia. Ainda convidei, mandei lá no grupo do escritório o convite, né? São vários advogados, e aí 2 colegas se interessaram também, o doutor Caio e a doutora Diane, pronto. A 3 mãos nós contribuímos lá com a tribuna. Isso é prazeroso, né? Isso é prazeroso. Infelizmente não fazemos só o que dá prazer, né? Que bacana, mas vamos lá. Como a matéria já deve ter saído no jornal de hoje. Saiu hoje. Com referência ao caso de ontem. E como que fica? Então, na verdade, ali, o que foi apurado, né, porque aconteceu tudo muito rápido e tudo muito novo, foram membros das 3 torcidas organizadas. Tá. E num raio de até 5 mil metros, que é o que fala a legislação do estádio. Então, ali tem 3 tipos de responsabilidades. Do próprio agente, daqueles que fizeram lá, que quebraram tudo, que geralmente não conseguem se identificar, é difícil, né? A menos aqueles que são pegos lá, que pegam em flagrante ou etc. Mas a maioria não pegam, não dá para pegar, é muita gente. A da torcida, a responsabilidade da torcida organizada e a do clube. A da torcida, tá? Considerando os fatos ali, que estava num jogo, estava colado no estádio, a galera estava ali mesmo, como membros de torcida, eles são automaticamente, pela legislação, responsabilizados, de forma solidária. Uhum. O clube também é. Só que aí o clube, a prova que se tem que fazer, né, ou que tem que se investigar ou se apurar, é se o clube, por exemplo, ele auxilia, ele fomenta, ele contribui com as torcidas organizadas. E geralmente sim, né? O que é contribuir, fomentar? Dá um ingresso, ou paga muito mais barato, uniforme, até equipamento, bateria, enfim. E para a torcida funcionar, a maioria dos clubes realmente tem que prestar esse auxílio e prestam, né? Porque a torcida, o clube do coração, a torcida do coração. Então juntou todos esses ingredientes, você consegue a responsabilidade tanto do clube quanto da torcida e do agente que causou, que geralmente é o que você não consegue encontrar. Você não individualiza a conduta, você faz de maneira genérica? Na verdade eu já enfrentei ações desse tipo, né? E aí o primeiro passo, né, a primeira dica assim, que eu dou, é você primeiro linkar o clube com a torcida. E é muito fácil, tem várias matérias, até no site do próprio clube mesmo, etc. Ou se eventualmente é um clube que não ajuda a torcida, que não tem vínculo nenhum, é uma torcida nova, ou tem torcida que é desgarrada, que é contra o clube, né, por causa de questão de diretoria, essas coisas, aí não teria jeito, né? Agora, caso contrário, o clube acaba respondendo. E a torcida tem um CNPJ, tem uma personalidade jurídica, também acaba respondendo. Faz esse link e joga a responsabilidade aí. Apura os danos, é claro, danos materiais, você tem lá que comprovar, né, cada gasto, etc. Além dos morais, porque o negócio foi feio, viu? O negócio foi feio. Invadiram lá, parece que casa, quebraram o carro, rua, unidade de saúde. Foi bem feio. É para você ver que nem sempre essa conduta agressiva está atrelada ao resultado do jogo, porque o time jogou bem. Não, me parece que foi no meio, foi durante o jogo, viu? Nessa hora eu tava descendo a serra, você entendeu? Eu estava descendo a serra quando estava acontecendo tudo isso. Então, foi dia de pedal ontem, doutor? Ontem foi dia de descansei. Sábado eu pedalei muito. E eu falei, vou descansar um pouquinho. E aí estava descendo a serra, aconteceu tudo isso. Eu acho que foi no meio do jogo. Foi no meio do jogo, a galera estava lá fora, ou saindo, não sei o quê, que acabou dando essa confusão toda. E não tem resultado, não tem a ver com o resultado, né? Nem com a fase do time. Tá. Doutor, quando começa a pandemia, eu já conheço você, acho que você tinha 8, 9 anos de idade. Quando você ia na adega lá, ali atrás do Itaú, em frente ao antigo cartório de registro de imóveis, você, o Duda, o Piruzinho, a galera toda, o Matheus lá do cartório que morava lá em cima, filha do Paulo e da Suzana,
toda aquela molecada que Boa história, hein? naquela praça do Índio ali, Sim, né? sim, Onde sim, hoje- sim, sim. Pô, eu nunca mais olhei para aquele prédio. Não? Não. Uma vez que nós estávamos conversando, eu falei, meu, tem que passar lá, né? Ainda tem, né? Tem. Tem. Eu me emociono ali, sabe? Quando eu fui trabalhar ali, eu trabalhava na praia, vendia amendoim, daí falei para meu pai que ia virar empresário, comprei um carrinho de praia, paguei num papel, eu tinha dinheiro de 7 fusquinhas. 4 fusquinhas foi com um papel desse, que era uma licença para E pendurar. você ainda tem essa licença? Não tenho mais. Não. A minha licença era para ficar lá em frente ao antigo restaurante Lagoa. Eu digo assim, o papel é legal, Não, isso não daqui. tem. Daí comprei um carrinho, também foi um fusquinho e pouquinho, e o restante eu comprei de estoque. Que naquela época, as coisas aumentavam todo dia, overprice, overnight. Então eu comprei muita vodka, muito leite condensado. Tá. Cerveja não, porque antigamente a cerveja era a lata de ferro, enferrujava. E muito vinho Natal. E deu lembrar, quando aí entra o Collor, não sei a ordem, eu sei que entrou o Collor junto com aquela, Célia Cardoso de Mello, Tá. e aqui na municipalidade também entra um novo prefeito com uma nova maneira de pensar a gestão da cidade. Era o Lozinho, não? Entrou na época o Mourão e o Amaúti. Morão e Amaúti, isso. Morão, prefeito e Amaúti, isso. E acabaram com as entradas dos nossos trevos, Tá. proibindo os ônibus de turismo. Tá. E os ônibus de turismo... Inclusive até hoje tem essas placas, proibida a entrada. Entravam os ônibus... A Avenida São Paulo ali era uma loucura de ônibus. Sim. Então, tinha os balneários, que era alimentado por isso. Uhum. E a praia vivia disso, e o Brasil o Collor bloqueia boa parte do dinheiro que estava nas contas durante 1 ano e 8 meses, enfim. A nossa economia vai lá para baixo. E eu já pagava, com 14 anos de idade, pagava 3 consórcios. Você vê que história Eu maravilhosa. fui trabalhar naquela adega só para pagar meus consórcios. Caraca. Eu tinha um monte de sonho, né? Sim. Um moleque maluco da cabeça. Sim. Então fui daí lá, eu via você lá, o Duda, aquela... Toda molecadinha. Sim, atendia vocês e me chamava de Maguila, me viu uma Nessa época eu morava na Marília. ali isso. E aí eu fiquei lá até acho que uns 12, quando eu fui pra essa casa no Canto do Forte. Meu, quanta história, né? Quanta história. História. Eu também não conhecia essa parte da sua história, Bel. A gente não tem tempo para contar, Sim. Thiago, porque dependendo de onde você coloca as suas narrativas, às vezes as pessoas pensam que você está tentando se vangloriar e tal. Era isso, sempre foi esse o meu receio também. Tá. Mas é legal isso, que nem, por exemplo, você não sei quais foram as oportunidades que você já contou, mas tem que espalhar essa história de vida. A gente precisa para inspirar essa garotada, Sim. né? Para empreender. Eu sempre empreendi lá dentro do Molinos. Tá. Eu sou muito grato ao Molino e ao Nicola especialmente, que era dono do Balneário Brasília, que eu empreendia dentro do empreendimento deles. Tá. Você vê. E lá atrás, com a tenridade, pequenininho, você vê como que é. Aí faz isso hoje, né? Não. Pega a galerinha, não dá, não faz. Você sabe o que eu fazia? E eles tinham um balneário, desquebrado também. O seu Molino era dono da Cipave, que fazia o trabalho que a Tenac faz hoje aqui. Sim. Daí quando muda o Wilson Guedes, aí afasta a empreiteira que estava entre uma nova, o cara quebrou. Então, eles tinham ali muitas condições, eles só tinham cadastro na Antártica, que o Washington mandava quantos caminhões a gente quisesse, tanto de chopp quanto de cerveja. Então, dali a pouco eu comecei a fazer negócio com a Coca-Cola. Tá. E eu, garoto, comecei a fazer negócio, eu ia no Seu Bernardo, na Pega e Pão, comprar Lembro demais. linguiça e coisas para me vender. Então eu fazia férias, dinheiro de coisa que não tinha. Eu vendia a porção para os camaradas que estavam ali. Tem um lombo. Daí você está oferecendo, que lombo é esse que está oferecendo? Eu vi lá na prateleira da Pega e Pão. Eles querendo, eu vou lá, Acabou, Você falou do seu Bernardo Pega e Pão, mas eu cheguei, tinha uma época que eu pegava cheque com a Josi, que a Josi... A Josi da contabilidade. Da contabilidade, que ficou como uma mãe, né? E aí eu pegava cheque com ela emprestado e eu pagava minhas compras na Pega e Pão, parcelada em cheque dela, e eles aceitavam. Eu chegava lá e falava, pô, não tô com dinheiro e tal. Aí fazia a compra toda lá, chegava lá, dava 5 cheques, 10 cheques, tudo parcelado assim, e o seu Bernardo ajudava muito. Quem era? E ficava mais um sócio lá, né? Tinha um outro senhor Brancão, o seu Bernardo ficava pela manhã, e tinha o senhor que ficava não, ele ficava os gerentes à tarde. Mas eu acho que ele tinha até mais um sócio, o seu Bernardo. Tinha. Puta, que época legal, hein? Aí eles viraram uma rede depois, né? Conseguiram
para acompanhar a evolução, né? As padarias, os mercados, quando chega Extra, chega essas grandes Se redes, protegeram. tentaram. E aí venderam lá, você viu lá, agora caracterizou tudo, né? Virou acho que uma lanchonete de um lado, um mercadinho, umas lojas do outro. Sim, a Pegue Pão que era a padaria referência. Né? Referência, era padaria, era supermercado, era tudo ali, né? Sim, ali você tinha de tudo, o pão ali era maravilhoso, a pizza lá era fantástica. Né? Era de portuguesa, É. a de portuguesa era maravilhosa. E a Pegue Pão era um dos pontos onde o pessoal que quisesse discutir política tinha que passar por ali. Tinha que passar por ali, é verdade. Eu lembro que até da OAB, quando eu já era pequenininho, eu lembro que o Dr. Sérgio Rossi, ele era o presidente, e o escritório dele era ali do lado, Claro. eu sempre encontrava com ele lá, e aí sempre alguns advogados, Dr. Roberto Araújo, é verdade. Para fazer política tinha que passar por ali, é verdade. Você está vendo como as nossas atividades de hoje, conscientemente ou inconscientemente, nós somos influenciados ano passado por essas pessoas. Sim, Né? Sem dúvida. Não, esses nomes que eu falei são grandes homens, né? Hoje deixaram um legado aí para a advocacia bacana, né? Muitas vezes até estando em lados opostos, né? Que você pega essa última eleição da OAB, o Dr. Roberto estava de um lado, eu estava com eles, o Dr. Sérgio estava do outro, mas isso não diminui a admiração, né? Isso não diminui, isso é bacana, tem que saber. Era nisso que eu queria chegar. Começa a pandemia, tudo para no mundo todo. O Thiago Garcia, eu digo aqui para a agência que cuida da nossa... Doutor, eu queria fazer isso assim, assado. Mandinho, não posso, hoje eu vou fazer tal coisa com o Garcia. Eu falei, não, mas tá tudo parado, você vai... Não, o Garcia tá fazendo e tal. Aí você começa a gravar vídeos no YouTube e dar dicas para a população em geral e para os seus colegas, né? Na verdade, quando vem a pandemia, nós estamos acostumados com tudo presencial, né? Audiência presencial, atendimento presencial. E aí, com o advento da pandemia, nós não perdemos, assim, graças a Deus, o número de clientes manteve, o faturamento manteve, tudo no escritório manteve. Só que mudam os hábitos, né? Sim. Então imagina, eu me vejo em casa, eu não gosto de trabalhar de casa, não tenho nem computador em casa. Eu chego em casa, eu não quero mexer em nada. E aí eu me vejo com uma estrutura em casa, né? O meu escritório, e todo mundo começa a se interligar, porque imagina lá, é Dr. Caio, doutora Diane, doutor Adolfo, doutora Gabriele, doutor Matheus, toda essa galera para casa e conectado ao mesmo tempo ali. Então para mim isso foi uma novidade, eu não tinha essa tecnologia dentro do meu escritório. Isso me trouxe mais tempo naquela época. O trabalho manteve, claro que as audiências pararam um pouco, né? Até surgirem as por videoconferência. E eu falei, poxa, eu vou aproveitar esse tempo para tirar do papel um sonho que eu sempre tive. Eu tenho algumas metas, né? Sim. E um sonho que eu sempre tive era criar um canal no YouTube informativo. Eu queria informar, né? E aí, quando sobrou esse tempo, eu falei, Amanda, que é quem cuida do nosso marketing, falei, Amanda, vem cá que eu tenho uma ideia. Escrevi esse projeto, e aí nasceu o 70, mas não inventa. Que a ideia era falar em 70 segundos sobre temas que despertavam a curiosidade, etc. Então a galera mandava lá uma sugestão de pauta, né? Ou dúvidas, etc. Nós selecionávamos as mais bacanas e soltava lá em 70 segundos. E foi um sucesso. Tanto que na semana, agora na sexta, nós voltamos. Eu gravei lá na pandemia, fiz lá, aproveitei que tinha tempo, gravei pra caramba, aí fomos soltando, etc. E não tinha mais tempo para fazer, parou, né? Só os que estavam no ar mesmo. E agora voltou com tudo. E é legal, o pessoal gosta. Sim. O bacana é que você acaba impactando os colegas procuram, né? Sim, tô demais. Bacana, eu achei bacana isso porque às vezes as pessoas têm um conhecimento de determinada área e ficam ali com aquela informação, não, isso aqui tem que ficar comigo às 7 chaves e tal, e você dá publicidade nisso, é muito bacana. Eu sempre gostei de ensinar, eu gosto muito de ouvir e gosto de aprender. Mas eu nunca tive... Eu sei que muitos colegas falam, poxa, mas aí às vezes eu passo peça, às vezes eu passo... Colegas me ligam, por exemplo, para perguntar a respeito de um processo que eu estou tocando e tenho igual, eu vou lá, já dou a peça, dou o recurso, Eu nunca pensei que ia ajudar um concorrente, jamais. Eu sempre pensei em auxiliar um colega. E sempre achei que isso nos engrandece, né? E essa retribuição vem de forma automática, né? Vem da vida mesmo. Então eu nunca me importei com isso. E até hoje, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, eu faço. Né? Claro que hoje a gente vai ficando com menos tempo, então infelizmente a gente não consegue dar toda aquela atenção que nós dávamos antes. Tem a OAB que acaba tomando muito tempo também, né? Queira ou não queira, hoje na diretoria da OAB a gente acaba
tendo que cuidar das demandas da própria subseção, o que também para mim foi gratificante demais. Sempre foi um sonho poder colaborar, e agora esses 3 próximos anos, né, a contar desse, eu estou desempenhando esse papel, né, não sei se faço mais, acho que deu. Muito trabalhoso, doutor? Trabalhoso, é gostoso, trabalhoso. Só que eu acho que uma vez só tá bom. Acho que uma vez só, passar, deixar ali o seu legado, deixar a sua marca, né? Não sei, eu não vou falar aqui que nunca mais, né? Mas o senhor não está na cabeça como presidente, é o Franco o presidente, né? Mas na verdade assim, eu nunca precisei, precisei de cargo, Tá. eu nunca sonhei em ser presidente de nada. Tá. Eu sempre quis ajudar, sempre quis mudar, sempre quis trazer o novo, né? Operacionalizar as ideias que o meu grupo tinha, né? E deu certo. Nós acabamos juntando 2 chapas que não tinha nada a ver, né? Metade da situação e metade da oposição. E na oportunidade poderia ser qualquer um da cabeça da chapa, poderia ser eu, poderia ser a Natália, poderia ser o Franco, a Flávia, o Rangel. Só que o Franco já era vice, é um cara excepcional, maravilhoso, já era vice, né, do Gonçalo. Então acho que foi uma situação que acabou natural, né? Então quem mais natural do que ele para vir encabeçando. Mas isso para o grupo também nunca fez nenhuma diferença. Ali são 5 presidentes, os 5 fazem tudo, né? Tá. Claro que na burocracia, né, quem tem que assinar é ele, quem tem que... mas o grupo é bem democrático e entre nós isso não existe, pelo menos hoje, né? Espero que seja assim até o final. Uma coisa que me chamou a atenção, já que estamos falando da OAB, doutor, eu sempre acompanhei como cidadão, como ministro e tal, só que essa eleição para nós, eu não posso deixar passar isso despercebido, porque não passou despercebido. Eu percebi que tentaram levar isso para a sociedade. Essa eleição foi politizada. Quem geralmente vota é advogado. Daí, não, fulano de tal... Eram 3 vereadores, eu acho que trabalhando. O empresário X, o vereador... Eu estou com a chapa X, chapa Y. Mas eu vou te falar que isso... assim, no começo, muitos advogados como você ficaram muito chateados. Desculpa, é que para mim você é um advogado. Não, não joga a regra dos advogados para baixo. Até parece. Estudante. Até parece. Para mim, assim, os advogados eles se inflamaram, muito se inflamaram com essa situação e vinham falar, né? Pô, mas você vê o dono do jornal, acho que a prefeita pôs um post também, alguns vereadores. E eu super respeito, cada um fala o que quer, cada um se manifesta como quer. Só que realmente, olha esse assunto que você está trazendo, né? A gente nunca falou sobre isso. Foi muito diferente, porque você nunca viu isso na história da OAB. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Você não viu o prefeito de São Paulo, ou o prefeito do ABC, ou o prefeito de Santos falar sobre, ou tentar influenciar. Né? Você não vê o dono da tribuna, mas foi diferenciada. Realmente, eles tentaram politizar, até porque eu acho que na outra chapa tinha gente político que eu respeito, são meus amigos e são pessoas incríveis também, não tenho problema nenhum com nenhum deles, mas acabaram que enveredando para um lado que me parece que a OAB deu a resposta, né? Que não era o que a OAB, que os advogados queriam. Até porque essa eleição, e isso foi ruim nesse aspecto, tá? Porque realmente mostrou para a sociedade uma disputa interna, tá? Que eu, na minha opinião, não deveria, né? Que é uma coisa que devia ser atrelada só à advocacia. Eu mesmo brincava com várias pessoas no Instagram, às vezes um vereador postava lá e eu colocava, é isso aí, doutor, respeite sua opinião, olha, não esqueça, chega lá no dia X, você vota, apresenta sua carteira da OAB e vota. E eu ficava tirando onda doidado. E aí, o que isso trouxe? Primeiro, 2 coisas. O primeiro fator é que foi uma das eleições com maior distanciamento em número de votos dentre uma chapa e outra. Né? Sempre as eleições elas são muito apertadas. Então 20, 30, essa foi a maior de diferença, pelo menos dos últimos 12 anos. Né? Foi a maior. Eu acho que deve ter sido a maior da história da OAB, mas aí eu teria que pegar lá, levantar tudo, né? Porque pelo que nós sabemos, sempre as que eu participei de 3, foram todas justíssimas. Essa não, a diferença foi enorme. E não é pela qualidade dos candidatos, porque como eu estou dizendo, do outro lado, eram pessoas maravilhosas, não tinha... Enfim, eu acho que talvez foi mais em razão desse fato aí. Eu imagino, eu só posso pensar... Estava muito polarizado. Né? Então, parecia que estava polarizado, mas chegou na hora de resultado da urna, não estava mais polarizado. Não, sim, para as pessoas, levaram como se fosse política. Né? Política, Aí
Pensa o senhor. Resumindo, Lula parecia Lula e Bolsonaro. Não sei quem era Lula nem Bolsonaro, mas parecia Lula e Bolsonaro. Agora, olha para o meu olhar de cidadão. Uhum. Peraí, mas X-Chapa está com o apoio do Executivo. Então, Executivo e Legislativo. Mas como essa OAB vai fiscalizar o Executivo? Isso, foi aí. Como essa OAB vai fiscalizar o Legislativo? Como essa OAB, se o camarada, como essa OAB vai me fiscalizar atos do cartório? Eu penso que, porque daí acabam se tornando todos suspeitos no exercício. Sem dúvida, assim, muito embora eu acredite de coração que eles até fariam um trabalho que não, talvez, né, não sei, pudesse não envolver ou algo do tipo, essa empolgação ou essa tática, pode ser uma tática, não sei, ou um marketing, eu acho que acabou saindo pela culatra exatamente por essa impressão que você está me dizendo. Ó. Nós nunca falamos sobre isso, a gente nunca conversou, sim. E olha a impressão que você traz, é a mesma que eu tenho. Então talvez isso possa ter prejudicado, né? Isso possa ter tirado mais votos do que dado, né? Como imagino que pensaram que fosse. Mas hoje está todo mundo em casa, todo mundo, o que importa é fazer o bem para a advocacia, né? Eu acho que para a jovem advocacia fez muito bem. Vou explicar para o senhor mais uma razão. O senhor nasceu e criou na cidade, tem um capital intelectual monstruoso, é sabido da competência vossa e de todos que estão em vosso escritório, mas a pessoa da Praia Grande, o funcionário público que tem uma demanda junto ao Executivo, junto à Câmara de Vereadores, junto ao cartório, quem quer que seja, ele sai daqui, vai para Santos ou vai para São Paulo, contratar um advogado de fora, com medo de ter conchavo. Tá. Então, quando vocês, via voto legítimo, cria essa ruptura para dizer que essa chapa aqui é isenta, não tem apoio do Legislativo, do Executivo, do cara do cartório, para buscar a verdade real do fato. Sim, então, a pessoa não precisa pegar, tá vendo? Camille, fecha aqui. Pessoal, vocês não precisam pegar um ônibus nem seu carro, sair daqui para Santos, para São Paulo, para buscar advogados que sejam isentos, que sejam profissionais, que não vão se vender. Na cidade tem muitos advogados bons, que são isentos. Perfeito, sem dúvida nenhuma. A grande maioria. Inclusive, você falando sobre isso, me lembra uma coisa. Eu, quando comecei, eu atendia muita gente de Itanhaém. E muita gente, sei lá, acho que nos 3 primeiros anos eu devia ter pelo menos uns 400, 500 processos em Itanhaém. Não tinha nada a ver com a minha cidade, não passei por lá, não tenho nada lá. E aí eu não conheço, tá? Nem a política e nem a OAB lá em Itaém. Então eu não estou falando porque eu vi, ou porque eu estudei, mas o que me diziam, né? O pessoal tinha medo lá de contratar advogados da cidade deles, porque achavam, né? E pode ser que tudo isso está só no achismo mesmo lá. Eu estou falando sobre lá, tá? Aqui eu também não. E aí eu sempre perguntava, mas você veio de Itanhaém para cá, então, porque realmente tinha essa visão, né? Que você está me dizendo que talvez as pessoas daqui tenham. E aí é claro que eu não sei porque quem tem essa impressão é advogado de Santos, né? Que deve receber a galera de Praia Grande. E eu perguntava, e aí, mas por que vocês pegam lá 1 hora, 2 de ônibus para chegar até aqui? E a galera falava isso. Porque nós sentimos que o pessoal está linkado com o executivo, está linkado com... Que, de novo, eu nem sei se isso é verdade, se isso é mentira, e como que funciona. Mas era a impressão que aqueles jurisdicionados daquela cidade passavam a mim quando eu indagava. Por que vir de tão longe, né? E talvez isso que você está querendo dizer seja a impressão que os jurisdicionados daqui tenham dos advogados. É legal, é interessante isso. É que doutor, eu posso falar para o senhor isso com tranquilidade, porque quem tem o seu direito preterido, nem que seja momentaneamente, que às vezes você não vai ganhar aqui em primeira instância, por conta desse sentimento que a gente tem, mas se você recorre, você resolve e busca a verdade real, onde tem que buscar. Fica na parte que foi lesada momentaneamente, sequestro da tranquilidade. Sim. Você passa, tem aquela teoria que usa no direito penal, aí você foi roubado por um camarada que nem eu, baianinho, cabeçudinho, você vê outro baianinho, cabeçudinho, que já pensa também que é bandido também. Então, as pessoas têm sequestro da tranquilidade. Ele fala, não, advogado da Praia Grande me trouxe problema, ele não buscou, ele não militou. Caramba. Então, com essa ruptura que a chapa que hoje está fez, eu penso que traz um pouquinho mais de tranquilidade, que você pode demandar por quem quer que seja. Pô, eu fico feliz demais de ouvir isso, demais. E vou te falar,
que também isso trouxe muita publicidade para a OAB. Muita gente que não conhecia a OAB, que não conhecia o papel da OAB, ou que não conhecia os agentes envolvidos ali na OAB, passaram a conhecer, a população em geral. Então, assim, tudo isso, essa polarização, essa ampla divulgação do executivo, por parte do executivo, legislativo, marketing e tal, acabou engrandecendo. Agora, não sei se pro lado bom ou se pro lado ruim, né? Graças a Deus pelo que você está dizendo, com a nossa vitória, então, começaram a ter uma nova esperança, mas a OAB ela passou a ser mais conhecida. Sim. Depois dessas eleições. Não, e fazer da maneira correta, que eu vi semana passada, eu vi um post na internet de alguns membros da OAB no gabinete da prefeita. Show de bola, tem que fazer o papel institucional, mas quando for para o Avera, tiver o dever de fiscalizar. Sim. Porque eu penso que algumas pessoas, no exercício da sua profissão, esquecem do dever de fazer. Sim. Dever de fazer, de agir. Sim, né? Eu sempre deixo bem claro que eu pelo menos é uma posição minha, eu não vou para lugar nenhum para bater foto. Especialmente se envolve agente político. Então, assim, muito embora a prefeita, na época, tenha declarado seu voto, seu apoio, sem ser advogada, me parece que ela era bacharel em direito, algo assim. Para nós, hoje ela é prefeita. Então o que tem que conversar, a gente vai lá, leva a demanda, ela atende sempre, solicita tal, cumpre o papel dela e acabou. E vai quem tem que ir, né? Eu nunca fui, nunca precisei ir, mas se um dia eu precisar, vou também, e tá tudo bem. Mas é isso, política de um lado, OAB de outro. E eu acho legítimo, tem pessoas dentro da OAB que querem participar da política, que são pré-candidatas a cargo de vereança e tal. Eu acho legítimo, acho bacana, tem que ter pessoas boas, tem que ter pessoas... E tá tudo bem, né? Talvez não é legal misturar diretamente, né? Você ficar indo lá bater fotos toda hora, ou ir para algum ato sem a necessidade da intervenção de OAB e tal, o que não vem acontecendo, tá? Mas é isso, meu, me estão tocando bem, o time é fantástico. Thiago, chegou aqui no direct algumas perguntinhas, mas eu, como gosto de brincar, já vai me desculpando pela brincadeira, o pessoal quer saber que tipo de alimentação é essa que você faz, porque você conduz o escritório com vários advogados, grava vídeo, faz academia, faz triatlon agora, viaja, no domingo de Páscoa, renuncia do seu domingo de Páscoa, do seu descanso, para ir fazer matéria para o jornal. O que é isso? O que te move? O que é isso que você toma? Dá para dar receita para nós, mano? Eu vou te falar, da pandemia eu estava com 95 quilos. Tá. Eu fui fazer um exame de colesterol, e aí deu alto pra cá, estourou. Aí eu falei, e aí, doutor, o que eu faço? Ele falou, Thiago, duas coisas. Primeiro, fecha a boca, porque você está comendo muita besteira, né? Aí tem aqueles exames que pega o IMC basal, não sei se eu estiver falando besteira, me desculpa, mas enfim, eu estava bem acima. E ele falou, e Thiago, não entendo nada de medicina, tá? Estou reproduzindo o que eu ouvi. E para baixar o seu colesterol, você tem que começar a fazer algum exercício, vai correr, homem. E aí foi aí que deu esse estralo. Contratei um coach na época, que é o Jordan, que é quem eu estou voltando a correr hoje, que é fantástico. O marido da Maria Amanda, né? Ele é fantástico. E comecei. E aí é claro que quando você entra, assim, aí entrei de cabeça no esporte, né? Comecei a correr, aí o Jordan mesmo, Thiago, tem que comprar uma bicicleta, Comprei uma bicicleta, ele que me ajudou, até auxiliou na escolha e tal, comecei a nadar. E aí realmente quando chega nessa fase, você precisa de um acompanhamento, tanto médico quanto nutricional, porque os treinos exigem muito, né? Às vezes você treina 3 horas, 4, que nem você falou, a gente acorda 4 da manhã e treina até 8, 9. Então você fica detonado. A nutrição, quem é minha nutricionista é a Giovana Aranha, aqui filha da cidade também, fantástica. Hoje é uma profissional maravilhosa, está com um escritório no Meridian. Giovana Aranha, depois eu vou passar já anota aí, Camila. O Instagram. Ela é fenomenal e ela enveredou muito pro lado do esporte também. Assim, ela tem toda essa, como ela pratica muito esporte, então ela tem toda essa noção. Então ela é perfeita. E passo por um médico em Santos, mais para tentar fazer às vezes essas reposições, né? Porque você acaba perdendo muito sais, você perde tudo, na verdade. Eu emagreci 15 quilos, de 95 eu fui para 80. Então, se você tem que se cuidar, né? Questão da fraqueza, da tontura, quando eu caí de cabeça nessa, eu comecei, inclusive o que me levou até a Giovana e o que me levou até o médico que eu passo hoje, foram mesmo esses sintomas de fadiga, fraqueza, e aí você tem que ir regulando isso. Tem 2 anos que você começou a fazer isso? 2 anos. E agora nós vimos aí recentemente, você estava na Argentina fazendo o Ironman. Foi meu primeiro Iron 70.3, foi sensacional. Foi
Todo ano, todo fim de ano, eu tento projetar algumas metas, né? E aí eu pego essas metas, faço uma impressão bem grandona e coloco. Eu tenho lá uma mesa que eu tomo café todo dia, eu ponho um painel ali em casa, ponho um painel ali e deixo ela para ver. Todos os dias eu vejo. E para esse ano eu tinha o ano passado era fazer maratona, em meia maratona. Aí fiz, completei bem. Fui fazer uma em Munique e a outra em Amsterdã. Porque não tinha aqui. Eu faria aqui também, mas era a meta, era o objetivo do ano, não tinha como fazer. Não, isso não vai passar. E aí consegui fazer. Isso no lado do esporte, né? E esse ano era completar esse Iron 70.3. Eu gostei tanto que já me inscrevi no que vai ter no Rio de Janeiro agora, em julho, e depois vai ter um em outubro em São Paulo. Eu vou fazer também. E aí o ano que vem outros objetivos. Tá. Thiago, camarada, para os normais é possível fazer isso? Acordar às 4 da manhã, treinar até às 8, ir advogar. Ontem eu assisti, legal que você perguntou isso, ontem eu assisti um filme que está na Netflix e o nome é 100 metros, a tradução dele para português, é um filme argentino. E ele conta a história de um cara que teve esclerose múltipla, né? Então, eu não conhecia essa doença, tá? Mas o corpo parece que vai definhando e vai paralisando. É uma doença terrível. E aí ele descobre essa doença, e aí quando ele vai lá fazer o tratamento diário, né? Porque você precisa tomar medicação, etc. E a galera já tudo bem delimitada, e ele começa a escutar, inclusive do médico dele, que ele não conseguiria andar 100 metros. Não dava para ele andar 100 metros. E de fato, quando ele tenta andar, ele não consegue, porque falta o ar, você perde a pinça da mão, o cara trava. E ele põe na cabeça dele, e é baseado em fatos reais, tá? Por isso eu estou contando aqui essa história. E ele põe na cabeça dele, eu vou fazer e vou concluir o Ironman. Vou fazer e vou concluir. E ele começa a treinar, eu não vou contar o filme todo. Mas enfim, assistam. Responde muito essa pergunta que você fez. O filme é fantástico, é lindo. Né? Então voltando, agora saindo do filme, voltando à pergunta. Qualquer um pode fazer. É só ter foco e disciplina. Pronto. Tem foco, é verdade? Você quer isso mesmo? E tem disciplina? Pronto, você vai fazer, você vai concluir. Uma coisa que eu percebi, eu não uso com tanta maestria igual você usa. Eu tracei algumas metas, né? De um ano para cá comecei a usar a melhor agenda. Maravilhoso. Quando eu vi a sua agenda, que eu comecei a convidar ele em janeiro desse ano, logo nos primeiros dias de janeiro. E a agenda do homem estava complicadíssima, verde, vermelho, amarelo. Tem tempo meia-noite, domingo, tem tempo esse sábado não, vou viajar para X lugar. E eu percebi que trabalhando melhor a agenda, hoje a gente tem dispositivo eletrônico, você consegue priorizar e... Lá no começo, André, o que eu fiz? Quando eu não tinha muito cliente, sobrava mais tempo, eu sempre fui muito metódico, né? Muito metódico com tudo. Eu falei assim, eu vou criar uma metodologia para o meu escritório de forma que eu não precise preparar individualmente ou eu gaste menos tempo preparando cada profissional. Olha as ideias, né? Olha como a gente é maluco, né? Eu já imaginava que eu ia crescer muito, eu já imaginava que teria muita gente, eu já imaginava, tudo imaginação. Sim. E eu falei, mas se eu tivesse essa estrutura toda, como é que eu vou dar atenção? Como que isso vai girar sem eu? Porque não tem como eu estar aqui, estar lá, que nem agora, daqui a pouco começa uma audiência, aí tem uma no Ministério Público do Trabalho, e não tem como eu fazer tudo. E está tudo bem, então você se cerca de pessoas competentes e vai. E aí uma das metodologias que eu criei foi a da agenda, né? E aí fala, mas metodologia para agenda? Mas é curioso, isso é engraçado. Como dá certo para mim, imagino que outras pessoas devam fazer. Mas enfim, essa eu tenho certeza que eu criei. Então ensina para nós. Na verdade, nada mais fácil do que... Eu uso a do Google, normal, que é gratuita, lá todo mundo tem acesso. Eu percebi que é igual a minha, mas é diferente. As cores, as minhas não tem aqueles vermelhos. Mas ali, o que eu faço? Como a gente acaba fazendo muita coisa durante o dia todo, e eu gosto de me programar um dia antes, eu coloco um tipo de cor para tipo de compromisso. Um exemplo, audiências presenciais são verdes, audiências por videoconferência são laranjas, atendimentos no escritório são azuis, remarcações são vermelhas. Então, quando eu bato o olho no dia anterior na minha agenda, eu não preciso ficar lendo o que terá um por um. Eu bato o olho e já consigo enxergar. Que nem hoje, compromisso externo é roxo. Então eu já consigo, eu tinha um vídeo para gravar às 8 da manhã. Então eu já olho as cores, eu já sei que eu vou ter um compromisso externo, já sei que eu vou ter uma presencial que é verde no Ministério Público do Trabalho, e aí vai. Você já gravou hoje pela manhã já? Já gravei pela manhã, lá no escritório.
Então assim, eu acho que para mim foi uma coisa que facilitou, foi pegar aquela agenda e separar por cores, né? E aí você vai definir, olha, uma cor só para atendimento, uma cor... E aí tem algumas metodologias, por exemplo, o cliente comparece no escritório ou a audiência acontece, então a minha assistente baixa com a cor vermelha. E ela só baixa com a cor vermelha depois que ela pega a ata da audiência, de verdade, aí não esquece nem de pegar a ata, ou depois do feedback do cliente, do relatório do atendimento. Então são mecanismos assim que não te... Ou vamos supor que o cliente não compareça, faltou o cliente. Para eu não perder aquele cliente do meu radar, ela não baixa aquele atendimento até ela remarcar. Ela não baixa até remarcar. Então aquele cliente vai ficar na cor do atendimento. É compartilhado essa agenda, então. Todos têm acesso. Todos do escritório têm acesso. Todo mundo. Até porque não tem, às vezes eu posso determinar atrasou aqui. Eu não vou conseguir fazer o compromisso. Alguém tem que cumprir. Então eu já vou lá, ali mesmo, já destaco o nome da pessoa e ela recebe uma notificação. Então eu já fico tranquilo, porque todo mundo tem no computador, então já desce para ela e vai e faz. Cara, funciona. Eu tenho... Nós estamos aqui com o advogado, com um garoto, já passou pela história do garoto, chegamos no advogado, falamos do atleta que hoje e isso é gestão empresarial. Eu tenho uma palestra que eu desenvolvo com a doutora Natália Pesan, que a gente criou, que chama-se Falando de Advocacia. E a gente tenta levar um pouquinho, né? Contribuir um pouquinho, principalmente com os jovens advogados, levar um pouquinho dessa metodologia. E aí eu até abri a metodologia, fiquei pensando, poxa, mas será que faço, não faço, faço não? Eu digo, na questão de abrir essa metodologia, né? Porque é uma coisa interna, particular do escritório, e aí fiz uma com a comissão do jovem advogado e abri. E o pessoal gostou muito. Tanto que houve várias subseções, já convidaram, agora em maio nós temos mais 2, eu acho. E é claro que tem que ir ajeitando conforme a agenda e tal, mas o pessoal tem gostado, acho que tem dado resultado. É uma forma de contribuir, né? Eu sem saber, já fiquei admirado, porque eu sou tarado para essas coisas de processos gerenciais. Eu uso aqui um sisteminha, fora a agenda. As meninas até às vezes reclamam, é redundância e tal. Eu falo, o que Eu enfrento isso. Eu passo por isso também. Porque tem coisas que eu quero estar na agenda e eu quero que no sistema. Num outro sistema, Falei, gente, se pegar fogo no escritório, esse sistema funciona de qualquer lugar, a pessoa abre de qualquer lugar do mundo. Perfeito. Se eu vier a falecer, minha esposa vai saber o que estava acontecendo, tal. Perfeito. Então, doutor, eu quero te arrumar mais um problema. Posso ou não? Claro, vamos lá, por favor. Eu fui convidado por um grupo aqui de 4 profissionais da cidade, todos eles, o único ali que é mequetrefe sou eu. Pessoas que querem inspirar outras pessoas que estão bem na sua área, né? E mandei um vídeo, o pessoal pediu para te convidar para o nosso grupo dos campeões. Isso não é um problema, isso aí é uma honra. Vamos embora, então, vamos colocar mais um post. Se você está falando que você é o menor desse grupo, eu já quero estar dentro já. Não. Esse grupo só tem galácticos. É que para ser melhor que eu, qualquer é um pouquinho mais. Já pode me colocar agora. Então já vou mandar o recado pro Rafa, Zavitovski, grande Rafa, Cauê, Marcos. O senhor tem um outro convidado que eu não vou falar o nome, que o Marcos ficou de bater um papo com ele, que são jovens da região, da cidade. Fantástico. E que inspira pessoas, né? Sim. Eu acho que o único velho lá sou eu, que estou assim, me metendo no meio de jovens. Deixa eu falar uma coisa, Thiago, 3 coisas. Bom. Eu vou depois pegar o contato, né, Camille, com o nutricionista dele, né? Até para passar para outras pessoas, de repente bater um papo aqui com ela. Poxa, legal. E a Giovana fala bem, ela é boa. Ela é boa. Aqui não precisa falar bem não, doutor, porque como não é... Aqui é só ter história real para contar, a sua é um case. Não, diga assim, ela tem desenvoltura, né? A Natália. Sim, Natália Pesano, fantástico. Eu acompanho vocês têm uma entrega para a sociedade, porque eu, um jovem, corretor de imóveis, não sou advogado, mas comecei a participar de um grupo de vocês de estudos lá na associação há 5, 6 anos atrás. Sim, na associação comercial. Que depois, com o falecimento do Nilo, o grupo vira Nilo, né? E eu via lá essa entrega dela, acompanha ela e você, e agora se contando dessa palestra. E uma pessoa que eu também gostaria de bater um papo, e eu vejo a sua relação com essa pessoa, gostaria que as pessoas se promovessem para as pessoas. A sua relação com o seu irmão, cara. Eu acho bonito aquilo, cara. Meu irmão, eu sou fã Quem é mais velho? Você é mais velho? Eu, um ano. E ele é um cara incrível, não tem nem o que falar. Ali é um exemplo, né? E você vê, e ele vem para a cidade
ele estava no Rio, né? Construiu aqueles parques da Copa do Mundo, das Olimpíadas, etc. Ele que coordenou, e ele era novo pra caramba, meu. Virou braço direito lá do prefeito, na época era o Paes, né? Tá. E do secretário, e coordenou tudo, meu. Coordenou tudo novinho ali, a galera nem acreditava, e aí depois tudo aquilo se transformou num consórcio, né? Depois que eles entregam todas aquelas obras, eles já tinham um consórcio por trás, Sim. claro que é quem fez, e aí o consórcio, ele passa a funcionar como se fosse uma concessionária, Ecovias, pronto. Tá. Né? Pensa que tem um consórcio para Ecovias, que começa então a explorar todos esses empreendimentos no Rio. Né? Você quer construir naquela área lá do Centro Velho, por exemplo, você tem que pagar lá as taxas para eles. E ele fala, poxa, a minha parte eu já entreguei, as obras estão prontas, tudo eu fiz. O que eu vou ficar fazendo num consórcio? Nenhum problema, e nada contra quem... Mas para ele não enxergava aquilo como um crescimento. Ele falou, o máximo que vai acontecer é eu virar o presidente do consórcio. Tá. E o presidente do consórcio para mim não interessa, né? E aí naquela época ele vai para Nova York, acho que Eduardo Paes foi lá dar ministrar aula numa pós-graduação e tal. Ele vai fazer curso também, ficou 2 anos lá. E aí começou nesse tempo que estudou, fez algumas especialidades e tal, e mexeu também com construção civil. E aí ele volta e fala, agora eu estou pronto para montar minha construtora. E aí abriu a GMV. E tá um sucesso aí. Acho que os meninos já fizeram acho que mais de 15 condomínios e estão fazendo agora 2 prédios ao mesmo tempo. Eu vejo as placas dele, inclusive ontem à noite fui pedalar, aí mudei o caminho para passar na casa da minha madrinha, e ali no Quietude vi lá a placa dele no condomínio ali no Quietude, perto do bico que tem ali. E eu lembro, falei, amanhã tem um bate-papo com o Dr. Thiago. Vocês dois são 2 jovens, tem uma história bacana. Eu vou convidar Chama ele. O menino é bom. E você vê que é tudo a estética. Pra você ter uma ideia, quando ele começou, é claro que a construção aqui é muito avançada e já existe desde os primórdios. Mas quando ele vem para cá, inclusive condomínios, poucos contratavam arquitetos para fazer. Porque o projeto é bem engessado, é pequeno, a planta é quase a mesma. Quando ele vem, ele contrata uma arquiteta, que é a Larissa, e aí eles começam a fazer condomínios com uma fachada, com um estilo diferente. Aliás, ele até na época, eu lembro muito bem, ele falou, Thiago, vai encarecer o projeto, o custo, eu não vou poder passar esse custo, não vou poder repassar esse custo final, porque a Praia Grande já tem um mercado, a Praia Grande já tem, mas eu acho que dá para mudar a cara dessas construções. E aí eu lembro que depois disso, a maioria hoje das obras que você vê, a maioria hoje acho que a frente é bonita, começa a alterar essa parte. Sim. E vou te falar que veio muito deles. É claro que um ou outro, que eu lembro que na época o Bruno Moon construía, eu cheguei a visitar algumas obras, tudo era bem bacana, bonitinho e tal, mas de resto era o feijão com arroz, que também não precisava mais do que aquilo, era igual, pá, e aí hoje você vê a cidade explodiu de condomínio com um projeto bonito, né? Sim, doutor, eu tô inserido na construção civil desde pequeno, meu pai veio da construção civil. A construção civil aqui é o seguinte, o pessoal comprava terreno, fechava lá o quadradão, riscava lá, quadro faz assim. Acabou. Esse negócio de arquitetura vem de 2000, e ali pelos anos 2000, um ou outro construtor contratou a Viviane Home. Sim. E os demais é tudo. Então, eu não lembro de fachada, é o que você falou, da Viviane Homem, isso é verdade, eu via muitas placas dela. Aquelas fachadas circularizadas, isso. que é difícil de você fazer aquele cálculo, difícil de fazer Mas não sei se você notou agora, o negócio é diferente, a galera está colocando jardim, aquele jardim vivo, né? Está colocando aqueles rasgos é que eu não entendo nada de arquitetura, né? Sim. Rasgos com aquela iluminação, LED, o negócio deu, né? Eu lembro disso que você está falando, mas evoluiu isso daí, assim, a galera deu um plus ali, um up. É porque no passado as pessoas tinham necessidade de morar. Hoje as pessoas renunciam de espaço para ter qualidade, elas preferem estar em algo menor. Tá. Em vez de estar em 100 metros, está 40, 70, mas com harmonia. Essa coisa que as pessoas estão prezando por isso. Legal. Você. Sim. Uma gravata bonita, um ternão bonito. Opa, deixa eu até me arrumar aqui. A gente percebe que vocês primam por esse acabamento final. E hoje o mundo mudou, como você falou. Pandemia, eu fui procurar um coach. Já tem essa cultura de saber que para chegar em algum lugar, você precisa de mentoria. Tem que ter um mentor, tem que ter. É isso aí. Não, assim, sozinho você chega, né? Mas bem acompanhado e com uma assessoria, além de chegar mais estruturado, você vai mais rápido, né?
Então você tem que ter um mentor, você tem que ter uma estrutura. E acho que se tem a oportunidade, às vezes as pessoas nem sabem qual é o custo disso, e é pequeno, sabe? E nem sabe da importância, ou quanto isso ajudaria não só no tempo que você... Às vezes vai demorar lá 6 meses, 1 ano, 2, para fazer uma prova, uma meia maratona, uma maratona. Às vezes você com um bom coach, com um cara top, você faz em 3 meses, né? Sim. E o tempo de alimentação que você acaba perdendo, o tempo de exercício, o tempo... Né? Então acho que as pessoas elas precisam buscar profissionais que as auxiliem isso em todas as áreas que for possível. Bacana você dizer isso, porque se a pessoa quiser ir lá na justiça, justiça do trabalho, por exemplo, E eu sou Solange. Pode ir à vontade, sozinha. Mas só que se tiver com um advogado, Muda completamente. vai olhar... Eu nunca mais vi ninguém fazer uma reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista, para quem não conhece, ela pode ser verbal. Senta lá no guichezinho, lavram a termo lá, né? Peguei uma só, assim. E pronto, vão marcar audiência e você vai, junta lá os documentos. Agora imagina que se para um advogado, a legislação trabalhista ela ficou tão complexa, como todas as demais coisas, que se um advogado tem advogado que tem dificuldade ali, imagina o pobre cidadão tentando ali o seu jus postulante sozinho. Ele não imagina. É isso, é enfrentar uma guerra sem um mentor ali. Sim, gozado, doutor, porque eu sempre digo isso, eu vejo a nossa cidade, ela vive do mercado imobiliário, e eu vejo ali a pessoa se arriscando a tentar ele comprar o imóvel com a pessoa direto, tal. Primeiro que ele não tem as informações que o corretor tem da questão financeira que às vezes aquele construtor, aquele vendedor, naquele momento que ele poderia estar explorando. Ele não tem as informações de lastro, de certidões. Não sabe nem o que é muitos não sabem o que é uma certidão negativa. Eu digo isso que eu recebo, as pessoas que já se danam, tenta fazer isso que você está falando sozinho, acaba no escritório de advocacia. Eu sou arquiteto, eu sei ler, ele pega a matrícula e lê, mas hoje eu entendo aquilo que eu estudava no passado, sabe o porquê de interpretação do texto. Às vezes tem muita matrícula que você, olhando alguns apontamentos, algumas prenotações, você interpreta, e você interpreta aquilo ali de várias formas, tá? Eu já peguei construtor, tá, com o prédio quase que finalizado, e a matrícula vinculada a uma dívida dos idos lá de 1970, e a própria assessoria do construtor não viu. E aí a hora que foi começar os financiamentos bancários, o banco virou e falou assim, olha, não posso fazer financiamento desse imóvel, não posso, porque olha essa matrícula. E evoluiu até lá, hein? E ninguém viu. Pegou lá na frente, pra você ter uma ideia. Então é complexo, precisa de uma assessoria. Que o pessoal pega ali no papel e cola, tal, o construtor já levou lá para X lugar, mandou o camarada do cartório fazer, eles vão... Muitas vezes nem o próprio cartório observou. Então, eu penso que não só o corretor, como o advogado, você precisa de uma assessoria de pessoas com N predicados, para que cada um tenha um ponto de vista. O advogado tem um ponto de vista X, a parte mas nesse caso a figura do corretor é importantíssima, é o primeiro que bate ali, um corretor qualificado, com uma estrutura igual a sua, por exemplo, o cara pega um negócio desse e já mata o problema ali. Quando chegou no advogado já deu confusão. Quando vai lá para o escritório já deu confusão. E o gasto é muito maior do que aquele... É o que a gente falou aqui, é a mentoria em todas as áreas, né? Sim. Doutor, com o senhor, se fosse fazer um podcast, nós temos que ficar aqui 10 horas. Nós falamos aqui só, por enquanto, do Thiago, vamos pincelar uma coisa ou outra, você tem muita coisa para dar, a pandemia deixou isso aí notório, você toda hora promovendo uma coisa ou outra, né? Vou tentar roubar uma data futura para o senhor. Por favor, já me fala para quando. Sei da sua agenda vermelha e roxa, né? Tem alguns compromissos do dia. Vermelha, verde, azul e roxa. Mas eu gostaria, não a gente tivesse só esse contato, eu gostaria que você deixasse os contatos das suas redes. O pessoal que quiser contactar o Dr. Thiago Garcia, como que faz? Show. Ó, vamos lá. Tem lá o Instagram, que é o @GarciaThiago, né? O Thiago é com THY. No Facebook é tudo Garcia Thiago. A única coisa que muda é a página, a fanpage do escritório, que é Garcia Advogados, e a fanpage profissional, que é Dr. Thiago Garcia. E no YouTube? No YouTube é Thiago Garcia. Mas se pôr no Google lá, sabe como é mais fácil? Se entrar no meu Instagram, Garcia Thiago, tem um link que vem todas as redes sociais lá.
Ah, então bacana. Vem o YouTube, vem Instagram, Facebook, tem também, hoje eu escrevo muito pro Migalhas e pro Brasil. Eu acompanho. Então toda semana a gente tenta mandar alguma coisinha nova lá, às vezes para a Tribuna também, e aí eu deixo todas as informações centralizadas lá num link que eu tenho no Instagram. Doutor, eu gostaria que se o senhor pudesse, apesar de muito jovem, você tem muita coisa para estar dando, se deixar uma mensagem para quem está nos vendo e ouvindo. Olha, é o que eu sempre prego, e às vezes até falo para mim, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você quer muito, porque isso pode acontecer, é uma brincadeira, né? Eu acredito demais nisso. E eu acho que o que resume isso são duas coisas, tá? A primeira é foco, né? E a segunda é dedicação, é empenho, né? Você tem vontade mesmo? Então vai lá e faz, né? Vai lá e se prepara, vai lá e constrói. Eu acho que isso resume tudo, né? Acho que isso resume muito um pouco do que você contou da sua vida, né? Resume um pouco do que eu falei aqui da minha e o que a gente coloca em prática no dia a dia, né? Foco, dedicação e a disciplina da agenda. Dedicação e disciplina, é isso aí. Tá, beleza, doutor, bacana. Gostou, doutor? Maravilhoso, ambiente maravilhoso, vocês são... eu já conhecia, né? Eu tinha certeza que não seria diferente. Agradeço, eu penso que esse conteúdo vai contribuir muito aí para as pessoas. Eu sou fã, então eu imagino que diversas pessoas queriam saber mais, não só do Thiago ali com o terno e gravata, conhecer o Thiago no seu, e depois nós vamos potencializar mais ainda, promover o Thiago no Avera com a gravata ali no dia a dia. O que eu puder contribuir, estou aqui à disposição. Muito obrigado, doutor. Valeu. Do Causal Case. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.